Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: John Textor passa o recibo de que errou e demite Renato Paiva depois da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que se acompanha tudo do futebol, estatísticas, acompanhamento de resultados, tempo real. Tudo isso de graça no seu celular, você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Só vir no primeiro comentário, clicar no link e fazer o download. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois de, na noite, na madrugada, né? Acho que na madrugada de domingo para segunda, o Botafogo ou no início da madrugada, o Botafogo anunciar a demissão pegou, acho que todo mundo de surpresa. Segundo Paulo Vinícius Coelho, que conversou com o Renato Paiva, pegou o Renato Paiva muito de surpresa. O PVC disse que o Renato Paiva está chocado com a demissão, e a demissão realmente é muito surpreendente. E a gente tem várias coisas para observar aqui. A primeira é que, segundo as informações que vêm da França, o John Textor passou à frente o comando do Lyon, deixou de ter decisões, deixou de tocar as decisões do Lyon, passou esse cargo, o cargo de CEO agora é tocado pelo Michael Kang, que foi durante muito tempo CEO do Bayern de Munique, e ele vai tocar o Lyon na tentativa de, tirando a imagem do John Textor à frente do Lyon, o Lyon consiga reverter neste momento, rebaixamento para a segunda divisão francesa por problemas financeiros. E que, somada ao afastamento dele das decisões do dia a dia do Lyon, virá uma aproximação dele no dia a dia do Botafogo. Ou seja, o Textor deixa de cuidar do Lyon e passa a cuidar ainda mais presente no dia a dia do Botafogo. Essa demissão do Renato Paiva vem acompanhada com essa espécie de olhar mais profundo, de olhar com mais atenção do John Textor para o Botafogo. Ele vai passar mais tempo no Brasil, vai passar mais tempo envolvido com o Botafogo. O que, no caso, acho que faz sentido, né? Porque de todos os clubes do John Textor, o Botafogo, sem dúvida nenhuma, é o melhor, é o mais bem sucedido, e num curto espaço de tempo, né? Ele começou efetivamente a tocar as coisas no Botafogo no meio de 22, e nós estamos no meio de 2025, o Botafogo já ganhou o seu maior título na história, Libertadores, e voltou a ser campeão brasileiro depois de muito tempo. Então, pensando na capacidade na questão do Botafogo ser um dos clubes da holding, que é a Eagle Football, faz todo sentido o John Textor estar mais próximo do Botafogo, e essa decisão de ficar próximo do Botafogo começa com a demissão do Renato Paiva. É preciso entender o que o John Textor quer com a demissão do Renato Paiva. Se ele está demitindo o Renato Paiva, reconhecendo que ele errou ao contratar o Renato Paiva, e a percepção minha, quando o Botafogo anunciou o Renato Paiva, foi: caramba, ele trouxe um técnico que eu não esperava. Ele trouxe um técnico que o único trabalho que ele tinha feito no Brasil tinha sido muito ruim, de decisões ruins, de falta de consistência, falta de ligar o que ele falava ao que o time fazia no campo. E aí eu estou me referindo ao trabalho do Renato Paiva no Bahia. E aí ele tirou o Renato Paiva da cartola, e, num geral, a passagem do Renato Paiva no Botafogo é uma passagem, no máximo, regular. Teve alguns bons momentos, e entre esses bons momentos tem a recuperação na Copa Libertadores. Acho que o Renato Paiva ali tem alguns momentos bons. Essa recuperação acho que está muito direcionada também ao desempenho individual de alguns jogadores, né? O desempenho individual do Marlon Freitas, o desempenho individual, em especial, do Igor Jesus, que agora não está mais. Mas, num geral, o trabalho do Renato Paiva no Botafogo, ele é um trabalho muito inconstante, e dentro da própria Copa do Mundo de Clubes.
na Copa do Mundo de Clubes, o Renato Paiva tem 2 partidas muito boas, que são contra PSG e Atlético de Madrid. Eu continuo achando, para quem viu o jogo, que o Botafogo não mereceu perder para o Atlético de Madrid. E 2 partidas muito ruins. Ou uma partida com o primeiro tempo ok no máximo, contra o Seattle, e um segundo tempo muito ruim contra o Seattle Sounders. E uma partida contra o Palmeiras, o jogo praticamente inteiro, muito ruim. O Botafogo não conseguiu sair do que o Palmeiras pretendeu, o Palmeiras foi bem melhor que o Botafogo, o Palmeiras foi muito mais perigoso, o Botafogo foi conseguir fazer alguma coisa nos 15 minutos finais, quando já estava perdendo por 1-0, com o Palmeiras naturalmente recuando para defender 1-0 que tinha, e aí que o Botafogo saiu para jogar. Então, o desempenho do Botafogo e do Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes é uma síntese do desempenho do Renato Paiva no geral pelo Botafogo. Alguns momentos bons, alguns momentos bem ruins, e ruins por causa de decisões do Renato Paiva. Então, se a demissão do Renato Paiva ela se dá com a lógica de que o Textor entendeu que errou ao contratar o Renato Paiva, eu acho que essa demissão ela tem algum sentido. Mas é isso que o Textor está querendo dizer? É isso que o Textor está colocando na mesa? Eu fiz besteira ao contratar o Renato Paiva e agora estou consertando essa besteira ao demitir o Renato Paiva. E aí, ok, mas acho que o Textor vai ter a humildade de passar esse recado, porque a gente está falando de um ano do Botafogo em que o Botafogo abriu mão do trabalho até o mês de abril, ficou sem treinador até o mês de abril, e isso custou título carioca, custou Supercopa do Brasil, que na cabeça do Textor não importa muito esses títulos, se isso é verdade, então ok, na cabeça do Textor ok. Mas isso impactou dentro de Copa Libertadores, porque o Botafogo passou em segundo, o Botafogo vai decidir as oitavas fora de casa, em Quito, contra a LDU, isso então impactou. E o Botafogo impactou no Campeonato Brasileiro, o Botafogo está 6 pontos atrás, não é nenhuma diferença gritante, uma diferença que impeça o Botafogo de brigar pelo título brasileiro. O Botafogo tem condição de brigar pelo título brasileiro, mas o Botafogo poderia estar melhor, considerando que ele tem a mesma base do time que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, né? Perdeu, agora vai mudar, né? Até então ele tinha a mesma base, tinha 9 dos 11 jogadores campeões. Agora isso vai mudar, né? O Igor Jesus já está de saída, o Jair, que chegou, pode ser que saia, então essa é um setor, é uma questão aí que o Botafogo, e que talvez tenha ajudado na decisão também. Então, se o John Textor admitiu, pensou, avaliou e entendeu que ele errou na contratação do Renato Paiva, a demissão tem um certo peso. Se o John Textor está demitindo o Renato Paiva porque ficou transtornado com a postura do Botafogo contra o Palmeiras, e que foi uma postura medrosa, que foi uma postura, e eu falei sobre isso no vídeo que eu analiso a classificação do Palmeiras, se ele está demitindo o Renato Paiva por isso, aí acho que não dá para concordar. Por quê? Porque aí o John Textor está se portando como se fosse um dirigente normal, amador, entre aspas, do futebol brasileiro. Aí o John Textor está fazendo o que o Eurico Miranda fazia. Né? O Eurico Miranda demitiu o Oswaldo de Oliveira na semifinal da Copa João Avelange, porque o Eurico Miranda ficou injuriado que o Oswaldo de Oliveira foi abraçar o Filipão antes do jogo contra o Palmeiras, lá em 2000, e aí o Oswaldo retrucou ele demitiu o cara. Como o Beto Zini, lá na época do Guarani, demitiu os técnicos do Guarani porque ele queria, porque ele não gostou de uma coisa. Então, assim, se o Textor está demitindo o Renato Paiva porque a postura do Renato Paiva contra o Palmeiras não desagradou ele, aí eu acho que a gente tem um problema. Por quê? Porque essa mesma postura não é execução. A mesma postura o Botafogo teve contra o PSG. Então, assim, a mesma postura. E deu muito certo. E com méritos também do Renato Paiva.
Então, assim, do mesmo jeito que o Renato Paiva teve deméritos contra o Seattle Sounders e contra o Palmeiras, ele também teve méritos contra o PSG, por exemplo. Então, assim, eu queria ouvir do Textor isso. Se ele está admitindo que ele errou na escolha do Paiva e está mandando embora para tentar corrigir a rota, tem um peso, tem um nível de sensatez a demissão. Se ele está apenas tomando a decisão com fígado, porque a postura contra o Palmeiras desagradou ele, embora seja uma postura muito próxima da postura que agradou ele contra o PSG. Contra o PSG, o Textor estava lá na zona mista, felizão, e tinha que estar mesmo, porque era a primeira vez que um time da América do Sul ou um time de fora da Europa ganhou de um campeão da Champions. Então, foi muito relevante. Então, aí eu acho que seria algo mais próximo de uma decisão com o fígado. Pensando no que vai vir para frente, dá para entender que agora era o melhor momento para tomar essa decisão. Por quê? Porque o Botafogo vai ter uma outra cara a partir de agora. O Botafogo sem o Igor Jesus, que era o melhor jogador do time, sem dúvida, e um jogador que aportava várias outras coisas, inclusive na capacidade de resolver questões. O Igor Jesus, com o estilo de jogo dele, ele estava gerando um jogo que, em muitos momentos, o Botafogo não estava conseguindo gerar coletivamente. Então, com a saída do Igor Jesus, e os jogadores que estão lá não têm a característica do Igor Jesus, nem o Arthur Cabral, nem o Joaquim Correia, nem o Mastriani. Então, assim, o Botafogo vai ter que ser diferente sem o Igor Jesus. Faz sentido você demitir o Renato Paiva agora, considerando que seja uma análise do Textor de que ele errou, de que a contratação do Paiva foi ruim. Mas isso, só para deixar claro, isso precisa ser uma decisão muito consciente. Porque se o Textor está tomando essa decisão com o fígado, porque ficou irritado ou transtornado com a postura contra o Palmeiras, e aí nessa decisão ele está respaldado pelo que quer a maioria da torcida, que a maioria da torcida, imagino que esteja feliz com a demissão do Renato Paiva. Então, acho que aí nós teríamos uma decisão populista. E acho que um empresário bilionário tomar uma decisão populista que o aproxima dos dirigentes amadores do futebol brasileiro, eu acho que não é uma coisa boa. Se ele está apenas admitindo que errou em trazer o Renato Paiva, eu acho que é uma decisão que faz sentido, né? Chegou e falou, eu errei, ele é o dono do departamento de futebol do Botafogo, eu tomei uma decisão, lembrando que isso foi uma decisão do Textor, quando o Renato Paiva foi anunciado lá no dia do jogo contra o Racing pela Supercopa, ele disse que era uma decisão dele, que ele avalizou. Lógico, os dirigentes, scout, tudo podem ter ajudado com subsídio, mas foi uma decisão do Renato Paiva. Se isso e aí, como foi a decisão do Renato Paiva, a decisão do Textor, como foi também agora o Textor tomando a decisão de entender que errou e demitir. E aí acho que o momento é agora mesmo, porque o Botafogo vai ter alguns dias aí, uns 10 dias até o início do Campeonato Brasileiro, e principalmente porque o Botafogo vai ser um outro time sem o Igor Jesus. E aí é esse o cenário que a gente tá vendo aí. Quem vai ser o técnico? Não faço ideia. Vale lembrar, o Renato Paiva não era, se eu não me engano, não era nem a segunda ou terceira opção. O Botafogo tentou outros treinadores, conversou com o Mantini, conversou com o Tata Martino, ou queria o Tata Martino, então pensou em outros nomes. E agora eu não sei do que o Textor vai tirar da cartola, imagino que ele queira outro estrangeiro, pela forma como ele já se posicionou sobre o tema, e também pela experiência mal sucedida com o Lúcio Flávio, com o Thiago Nunes, imagino que ele queira um outro estrangeiro, mas não sei quem ele vai trazer. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o app do Flash Score totalmente de graça, você não vai arrepender, o app que eu uso aqui no canal para resultados, estatísticas, tudo isso de graça no seu celular, baixa o Flash Score no primeiro comentário fixado. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.